E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre os 10 melhores quadrinhos lançados em 2018. Sim, amigos, aquele momento que você tanto esperava finalmente chegou. Vamos falar no vídeo de hoje sobre os 10 melhores quadrinhos lançados no ano passado. E não foi fácil fazer essa lista, teve muita coisa boa lançada no passado, mas tá aí, finalmente consegui fazer uma lista com 10 nomes. E como vocês vão ver, é uma lista bastante heterogênea. Eu tenho material de 9 editoras diferentes, tenho material de todo canto do mundo. E isso não foi proposital, acontece que todas as editoras lançaram coisas boas, então deu pra fazer uma lista aí bem variada. Dos 10 quadrinhos que estão na minha lista, 4 são franceses, 2 são americanos, 2 são japoneses, 1 é argentino e 1 é de Singapura. Esse Singapura você sabe qual é. E todos eles já ganharam vídeos exclusivos aqui no canal. Então, como eu vou falar aqui de 10 quadrinhos, eu não posso, evidentemente, falar com muitos detalhes sobre cada um. Então, se você quiser informações mais aprofundadas sobre algum dos títulos que vão ser mencionados, basta você clicar nos cards que vão estar aqui em cima ou olhar o link que vai estar na descrição do vídeo. Então vamos começar com o único material que não ganhou resenha aqui no Comic Zone, e o motivo disso é porque ele foi lançado no finalzinho de dezembro. E eu tô falando de Boa Noite Pum Pum, do Inio Asano. Esse é um mangá de Coming of Age, como o pessoal geralmente define esse tipo de mangá, que conta o crescimento e o amadurecimento do personagem. Aqui a gente vai acompanhar a infância, a adolescência e o início da vida adulta de um cara chamado Pum Pum Punyama. E esse não é um mangá que eu recomendaria pra você ler se tiver num momento delicado na sua vida, porque ele é um mangá altamente depressivo, né? Isso não significa que ele seja ruim, pelo contrário, é um mangá sensacional, a arte é incrível, mas ele é um pouco pesado, né? Se quiser mais informações, espera, porque semana que vem eu vou estar fazendo um review de Boa Noite Pum Pum. Então tá aí na 10ª posição esse material da editora JBC. Na 9ª posição da editora Panini Comics nós temos Visão, do Tom King. Tom King, que aí nos últimos dias andou dando umas pisadas na bola, mas a gente precisa admitir, é um escritor acima da média. E Visão é o único gibi de super-herói aqui dessa lista. E eu uso aqui as aspas porque Visão é e não é um gibi de super-herói, né? Na verdade, esse é o grande trunfo do Tom King. É pegar um super-herói tradicional, né, que faz parte da formação clássica dos Avengers, e fazer algo completamente diferente com ele. Aqui a gente vai ver o Visão e a sua família de sintesoides tentando se ajustar à sociedade americana, né? Aqui ele tenta viver como uma família tradicional, como uma família branca de classe média que mora num subúrbio aparentemente perfeita, e as coisas não vão correr como eles querem. Afinal de contas, eles são sintesoides, eles não são humanos por mais que se esforcem. E o que eu acho particularmente foda nessa história é a forma como o Tom King conduz a história. Porque ele já começa mostrando como aquilo vai terminar e não vai terminar nada bem, né? Então tá aí, Visão na 9ª posição. Em seguida, na 8ª posição, nós temos o material da editora Zarabatana. Nós temos Fugir, o relato de um refém escrito e desenhado por um quadrinista que eu adoro, que é o Guy Delisle. E diferente do que ele fez em todos os seus quadrinhos anteriores, aqui ele não conta uma história que aconteceu com ele, mas sim com um colega da sua mulher que trabalhava para o Médicos Sem Fronteiras e foi sequestrado na Bósnia. É um relato muito preciso sobre o que é ser um prisioneiro, sobre como é ser um refém. Esse médico foi sequestrado por um grupo de chechenos na época em que existiam aquelas tensões ali na região. Então tá aí, Fugir na 8ª posição, gibi excelente. Em seguida, da editora Mino, nós temos na 7ª posição Gideon Falls, do queridinho dos nerds brasileiros, Jeff Lemire. Gideon Falls é um gibi de suspense barra terror. Eu ainda não consegui me definir quanto ao gênero dessa obra, que é completamente diferente de tudo que eu já vi antes. Gideon Falls, inclusive, poderia estar até melhor classificado se não fosse a arte do André Sorrentino, que eu não curto muito, apesar dele fazer umas boas diagramações aqui e ali. Gideon Falls é aquele tipo de gibi que você só vai conseguir largar depois que você terminar. Gideon Falls conta a história de 2 personagens que aparentemente não se conhecem. Um é um padre que mora na cidadezinha de Gideon Falls, que dá nome ao gibi. O outro é um cara meio pirado que mora na cidade, que coleciona lixo em busca de alguma coisa que só existe na cabeça dele. E os dois estão ligados pelo segredo do Celeiro Negro. Eu não vou falar mais para não estragar a surpresa, recomendo apenas que você leia Gideon Falls, da editora Mino. Em seguida, na 6ª posição, da editora SESI SP, um dos melhores quadrinhos de ficção científica que eu já li na vida, e eu tô falando de Shangri-La, um quadrinho de autoria do francês Mathieu Bablé. O grande destaque desse quadrinho, além da arte do Mathieu Bablé, que é estupenda, né, as perspectivas que ele faz são de tirar o fôlego,
é a quantidade de temas que ele aborda. Não, Shangri-La é uma crítica a diversos aspectos da sociedade contemporânea. É um gibi que te faz pensar. Depois que você lê Shangri-La, você vai passar 2 horas olhando pro teto e falando assim, caralho, o que é que eu tô fazendo aqui? Em quinto lugar, da editora Figura, eu tenho material que ao final da leitura vai te fazer perguntar como é que isso nunca foi publicado antes. Eu estou falando do material da década de 60, gente. Eu estou falando de Mort Cinder, de Hector Oesterheld e Alberto Breccia. O roteiro do Oesterheld é mega competente, a história de Mort Cinder é muito envolvente. O Oesterheld, que inclusive é o autor do maior clássico dos quadrinhos argentinos, que é O Eternauta, que inclusive estou terminando de ler agora, mas o grande destaque de Mort Cinder é, sem dúvida, a arte do Alberto Breccia, que é sublime. Eu só consigo definir assim, sublime, é uma das coisas mais lindas que eu já vi em quadrinhos. E tá aí, Mort Cinder na quinta posição, é um material que você precisa ter na sua coleção. Em quarto lugar, nós temos da editora Pipoca Nanquim a arte de Charlie Chan Hock-Chai. Eu me lembro que quando eu peguei esse gibi, eu bati o olho e falei, cara, isso vai estar na minha lista de melhores do ano. Eu tive esse sentimento com a maioria dos materiais que eu citei aqui, mas a arte de Charlie Chan Hock-Chai era certeza, porque era um gibi completamente fora da curva, diferente de tudo que eu já havia visto antes. Aqui o autor, Sonny Liew, conta a história de Singapura, fusionada com a história dos quadrinhos através da biografia de um falso personagem chamado Charlie Chan Hock-Chai. Esse gibi é uma aula tanto de história quanto de arte, já que o Sonny Liew incorpora diversos estilos artísticos para contar a sua história, que é simplesmente apaixonante. Em terceiro lugar, nós temos um outro clássico, resgatado dessa vez pela editora Veneta, escrito por um dos maiores nomes dos quadrinhos mundiais, e eu estou falando de Ayako, do mestre Osamu Tezuka. Ayako, junto com o quadrinho que ocupa a segunda posição nessa lista, é uma das coisas mais impactantes que eu li em 2018. Quando a gente pensa no povo japonês, normalmente a gente pensa na sua educação, no seu foco, na sua disciplina, mas aqui o Osamu Tezuka aborda o lado podre da sociedade japonesa. É um gibi bem pesado, mas que vale muito o seu tempo. Então tá aí da editora Veneta, Ayako na terceira posição. Em seguida, na segunda posição, também da editora Pipoca Nanquim, que, diga-se de passagem, é a única editora a emplacar 2 gibis nessa seleta lista, nós temos O Relatório de Brodeck, publicado no finalzinho de dezembro, escrito e desenhado por Manu Larsenet. O Relatório de Brodeck é uma porrada, né? Como eu falei antes, é um dos quadrinhos mais impactantes lançados no ano de 2018, e apesar de se passar no pós-guerra, ele dialoga bastante com o que a gente vem vivendo nos dias atuais. Todo esse clima de intolerância que a gente vem observando hoje em dia, a xenofobia, a negação da ciência, das artes, tudo isso tá em Brodeck, e não dá pra definir esse gibi de outra forma senão um soco no estômago, tá? É um gibi visceral com os diálogos mais memoráveis que eu já vi em um quadrinho. Eu nunca vou esquecer o diálogo entre o Brodeck e o padre, né? Sobre ele ser o esgoto. Quem leu sabe o que eu tô falando. Então tá aí na segunda posição O Relatório de Brodeck, da editora Pipoca Nanquim. E para finalizar o vídeo de hoje, no topo da lista de melhores quadrinhos lançados em 2018, da editora Nemo, eu tenho aqui Duas Vidas, escrito e desenhado pelo francês Fabien Toulmé. Duas Vidas conta a história de um rapaz que descobre que tem câncer terminal. Então ele decide passar seus últimos dias ao lado do seu irmão, fazendo as coisas que ele nunca teve coragem de fazer antes. Há quem diga que esse não é o quadrinho mais original, que esse não é o quadrinho melhor desenhado, mas nenhum quadrinho nessa lista me tocou como Duas Vidas. Eu já falei isso antes, mas repito sem problema nenhum. Quando eu terminei de ler Duas Vidas, eu estava dentro do metrô e eu chorava como um bezerro desmamado, né? É uma das histórias mais bonitas que eu já li. O final é muito bacana, ele te faz refletir a respeito da sua vida, das suas decisões, da forma como você trata a sua família. É um gibi que te faz sentir bem, você sai uma pessoa melhor depois de ler Duas Vidas, e por isso eu recomendo e por isso eu deixo ele no topo da minha lista de melhores leituras de 2018. Então tá aí, Duas Vidas, da editora Nemo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Como sempre, esquece de deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Me diz aí nos comentários o que foi que você acha que faltou na minha lista de melhores quadrinhos de 2018. Não esquece de me seguir no Instagram, @canal Comic Zone. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo Comic Zone.